Senhoras e senhores, estamos começando mais um Independência ou Corte aqui no apartamento 406. Eu sou o Script, estou aqui com o Fábio Yamada e a Bebel. E hoje, como você já viu na thumb, já viu no nome do episódio, vamos entrevistar o Marco Aurélio Gal. Ele que dirigiu já alguns curtinhas. Hoje a gente vai falar sobre um pouquinho mais sobre como segurar a mão no vinho no chão, que tá no link aí da descrição do episódio. Então, recomendo que você assista o curtinha, depois escute o resto do episódio. Feito isso, vamos dar prosseguimento à entrevista. Então vamos supor agora que todo mundo já viu. Marco, qual era a ideia inicial desse projeto? Bom, eu sou o Marco Aurélio Gal, eu sou o escritor, diretor e produtor do filme Como Segurar uma Nuvem no Chão. O filme, na verdade, ele veio de um conto que eu escrevi em 2015, que eu escrevi, foi meio que tipo, eu precisava, era um turbilhão de sentimentos que eu sentia que eu precisava transbordar, que estava transbordando em mim, que eu precisava colocar em algum lugar. Foi bem terapêutico, porque foi sobre um amigo meu que eu era apaixonado, que a gente teve uma breve relação. Ele morreu de leucemia e ele era uma pessoa que eu enxergava muito, assim, eu me via muito parecido nele, porque nós dois somos de Brasília, nós dois mudamos para São Paulo, nós dois éramos da comunicação em áreas diferentes, mas a gente ainda veio desse mesmo lugar, enfim. E aí ele morreu de leucemia e foi tipo bem repentino, foi na época de virada de ano, 2014 para 2015. Então foi assim, foi um momento que me despertou um monte de reflexões assim sobre como eu enxergava a minha vida, como eu queria que minha vida fosse. E aí eu escrevi esse conto que era em homenagem a ele e que era sobre essa menina que está no além-vida, que narra a vida dessas pessoas queridas dela que estão lidando com a perda dela. Uhum. Aí veio disso, assim, isso foi de onde o filme veio. Muito bacana. Eu senti, assim, algumas referências. Eu queria que você me falasse se eu entendi certo, se está no meio que no caminho correto, assim. Primeiro que eu senti uma influência muito grande, assim, de literatura de cordel, na parte de rimas, assim, da parte também de referências do movimento estética de barroco. Enfim, de alguma forma, me lembrou bastante algumas produções do Luiz Fernando Carvalho, como Um Dia de Uhum, Maria, Capitu, Velho Chico menos, mas mais Um Dia de Maria e Capitu. E aí exato. eu tô falando não só em termos de estética, mas também na abordagem narrativa, no uso de arquétipos que você traz, a sombra, o sonho, a linguagem poética para abordar temas como o tempo, o espaço, a vida, a morte. Aí eu queria saber, assim, se de fato o Luiz Fernando Carvalho foi uma grande referência e se você de fato construiu em cima da literatura de cordel, nessa parte das rimas, da poesia, que você fez questão de colocar em toda a linguagem ali. Não, eu fico muito feliz que você destacou exatamente essa referência dele, porque realmente foi. Como eu disse, o conto, ele que a história surgiu, era a menina, ela narrava a história. A menina que estava no Além Vida, mas a história era sobre essas pessoas que perderam ela. E aí, só que quando eu adaptei esse conto para um roteiro assim cinematográfico, eu senti que não estava fluindo bem. E aí eu fiquei explorando mais essa possibilidade de uma pessoa que está no Além Vida e como seria esse Além Vida e tal. E aí eu cheguei nessa trama de se eu chegasse na Além Vida, se eu tivesse que me despedir de tudo, além de uma coisa que seria a minha verdadeira essência, qual que seria? Aí eu falei, a minha seria a memória, porque é tudo que eu vivi, representa realmente quem eu sou. E aí, a partir disso, surgiu a história do filme, e aí eu senti que quando eu troquei esse ponto de vista de em vez de ser sobre as outras pessoas que perderam ela, mas ser sobre ela que foi quem perdeu mais, que foi ela quem perdeu a mãe, o pai, o namorado, enfim. Ela foi perdida, né? E aí, quando eu mudei esse ponto de vista, eu senti que as referências, assim, fluíram, tipo uma enchente, assim, sabe? Tipo, eu podia contar como uma versão rimada mesmo, tipo literatura de cordel. Tipo, eu queria que o filme fosse uma fábula que você lê para uma criança que perdeu um parente, alguma pessoa querida, que tivesse esse tom assim, que estivesse falando sobre algo sério, mas com esse tom assim bem Lúdico, né? bem lírico, bem poético. E essas foram exatamente essas que tu citou. Na verdade, foram várias referências. Porque o Mágico de Oz,
Hoje em dia, Alice Hoje no em dia País de das Maria. Maravilhas, Coraline, Até Castelo rá assim, eu senti exato. uma vibe. Eu falei, É, caramba. Eu acho que o tem até sítio o do, o sítio, Bergman. o sítio do Pica-Pau Amarelo também, porque a Isabela também Tem era o uma coisa meio Bergman. Emília. Tem o Bergman Bergman. era um projeto muito ambicioso, porque a gente fez o pitching desse projeto e eu resumi ele como uma mistura de um filme do Pasolini com um filme da Pixar. E aí todo mundo ficou, como assim? Mas eu acho que é esse recorte de referências que eu acho que, enfim, que eu acho que é o que dá identidade para o filme, que eu gostaria, eu realmente fiquei feliz com esse seu destaque, porque eu queria muito que o filme espírito brasileiro fosse bem forte no filme, e que a gente acabou tendo que repensar várias decisões por questões de orçamento e de prazo, de tempo, e de praticidade, assim, por ser um trabalho independente. Mas essas referências brasileiras eu queria que fosse muito forte no filme mesmo. Entendi. O Bergman que o Fábio apontou é naquela cena, né, que tá bem ela, né, a Isabela, protagonista, e tá a sombra, né, tipo, é bem isso, né, Fábio? Eu achei Você que você trouxe. foi muito feliz na direção de arte, nas opções, como você conseguiu representar o universo gastando pouco. Ficou muito bonito, ficou realmente emocionante essa parte da direção de arte, com aqueles brinquedos. Ficou muito legal mesmo tudo aquilo, inclusive até as luzes. Criou um universo próprio ali. Eu nem acho que pegou tanto do outro. Como que é o nome do outro mesmo que você Pasolini? falou, Bebel? O Não. Luiz Fernando Carvalho? Eu achei que ficou outra coisa. Com a história dos brinquedos, eu achei que virou outra coisa e ficou muito legal. Eu fiquei me questionando por que uma mulher. Assim, eu vi o seu outro curta tal, e aí eu fiquei me questionando por que ele botou uma mulher? Será que ele está querendo falar alguma coisa do feminismo? E depois eu percebi que não tem nada a ver com isso, que você trocou os sexos por trocar, talvez por dar mais uma diversidade, né? Colocar uma protagonista como eu Uhum. imaginei. Ela sempre foi uma mulher, a personagem. Desde o início ela era uma mulher. Eu gosto muito de narrativas femininas. Eu sempre me emocionei mais com narrativas femininas. Eu acho que, não sei, super uma preferência pessoal mesmo. Inclusive, o outro filme, eu tinha começado a escrever história com eles sendo mulheres. Eram personagens femininos. Mas eu mudei para personagens masculinos porque eu senti que eu estava falando sobre algo muito pessoal. E se fosse mulheres, ia levar para um lado que não era o que eu estava sentindo que eu precisava contar. Que é algo que eu acho que é essa questão da autenticidade no trabalho, que é algo que eu percebi que é quando a história fica mais potente. Nesse caso, eu senti que como eu tenho um grande repertório assim em fábulas, contos de fada, eu realmente adoro esse tipo de histórias e muito comum a gente ver uma mulher protagonista nesse tipo de história em específico. Então eu achei que assim não fazia parte do meu repertório, da minha voz, sabe, da minha estética. Então, realmente não era uma questão sobre feminismo. Eu relaciono, quando eu apresento o filme e tal, quando eu vou inscrever ele em festivais e eu vou falar mais sobre o filme para tentar vender meu peixe, eu coloco o filme como sendo uma protagonista feminina, realmente, que está em busca da identidade dela, que eu acho que é uma jornada que qualquer um pode se identificar, né? Mulheres, principalmente minorias, né, que eu quero dizer. Mas é porque é uma temática muito humana, né? Eu acho que os dois curtas, então vou aproveitar e já vou falar pro pessoal aí, dar uma olhada no curta Onde o Céu Acerta Seus Ponteiros, que a gente também, de repente, consegue disponibilizar. Tá Porque a disponível os gente. dois. Então, mas a gente consegue colocar aqui no link também do podcast para o pessoal dar uma Ah, olhada tá. também, pra gente deixar ainda mais. Por favor, assistam os dois. Isso, assistam os dois, curtam. Depois fala pra gente aqui nos comentários também o que vocês acharam, porque eu acredito que os dois curtas, eles trazem muito essas temáticas humanas, assim. Então, é a questão da vida e da morte, né? Que eu acho que, de alguma forma, está bastante presente aí nos seus questionamentos internos, no que você fica pensando. Eu queria entender um pouco dessa sua relação, assim, não sei se
é uma pergunta extremamente pessoal, mas eu acho que é importante, assim, pela construção que você coloca, a importância que você dá para esses dois temas. A vida, né? Porque a vida é o que vem com os amores, com as paixões, e a morte que você tenta ressignificar de alguma forma aí, no Curtinha das Nuvens. Menina, vou chorar que esse psicólogo vem junto com essa conversa. Eu acho que é isso mesmo. Tipo, a arte é um processo bem terapêutico mesmo. Ela permite a gente ir direto ao ponto, assim, tipo, qual é o teu conflito? Qual que é... E como eu estava falando antes, essa questão da autenticidade. Porque quando eu percebi que eu era mais pessoal nos meus trabalhos, é quando eu percebi que eu me emocionava mais. E quando eu me emocionava, as outras pessoas se emocionavam. E eu falei, cara, claro que eu tenho que, tipo, tem que ser algo que me toca muito. Não tem que ser algo assim, tipo, o primeiro curso que eu fiz era um terror, era tipo um terror sobre direitos e feminismo. Só que, tipo, isso não é o meu lugar, assim, tipo, eu não assisto filme de terror, sabe? É um repertório que... Você não é uma mulher feminista também. É... O lugar de fala muda. Não, eu entendi. Enfim, e é isso, é de buscar quais são esses conflitos, quais são as coisas que realmente te movem. E é difícil porque é um olhar que eu tenho que ter enquanto autor, eu tenho que pensar eu tenho que responder certas questões que atravessam a minha história que eu acho que são importantes. Tipo, sobre o que você quer falar, quais são os temas que você quer abordar, qual o público que você quer tocar, como é que eles podem se identificar com essas questões que você está falando. Só que, enquanto um realizador independente, eu também tenho que ter um pensamento de produtor, que envolve outras habilidades, outras necessidades, enfim. Enquanto um produtor assiste, por exemplo, acompanhando os festivais e vendo os filmes que realmente conseguem alcançar um monte de gente, eu vejo assim, é importante também que tenha uma identidade brasileira, que você fale sobre que, tipo, e o nosso país é tão grande também, né? Tipo, por exemplo, nesse meu filme do Como Segurar uma Nuvem no Chão, eu consegui exibir muito no sul do filme, do país. E eu consegui entender depois por que eu consegui exibir muito esse filme no sul e não consegui exibir muito no Nordeste. Porque o filme realmente, ele não é muito, entre aspas, nordestino. E aí poder entender, assim, o quão complexo é essa identidade brasileira, e poder ter a habilidade de conseguir transmitir isso no filme e também falar sobre temas que estão em pauta, tipo assim, o meu filme é uma fábula experimental sobre a morte. E a morte é uma questão que a gente consegue lidar, que é uma questão universal, todo mundo consegue se identificar com isso. Mas não é um tema que está em pauta, não é um tema que a gente está, enquanto sociedade, discutindo nesse momento, sabe? Então é importante ter todas essas outras percepções, assim, enquanto você está fazendo o filme. Interessante que você falou do sul, né? O sul do Brasil realmente tem uma parada diferente, porque você pega, por exemplo, Os Famosos e Os Duendes da Morte, né? Do Esmir Filho, que fez um puta de um sucesso também no sul. Você chegou a ver esse curta? Errou! Também, que ele tem uma pegada bem lúdica. É um longa, não? É um longa, perdão. É um longa, desculpa, gente. Tem 1h30. Tipo, ele é um longo. Ele traz também umas temáticas da existência ali, pegando a adolescência e trazendo referências da cultura, tipo Bob Dylan. Enfim, sei lá, eu não sei. Eu acredito que Esse filme é uma referência mesmo. É uma referência também? Eu gosto muito do Esmir. Ele tem vários trabalhos que eu acho que são super sensíveis e eu me identifico muito com isso. Tem um outro dele que eu vi também que tem uma... Ele tem vários curtas. Inclusive tem um Boca a Boca, né? Essa série eu não vi ainda, eu pretendo assistir, mas eu não vi ainda. Você que não viu ainda, Marco, tem uma bela crítica do Fábio lá no nosso blog. Fazer o nosso alto jabá aí. Eu vou ler depois. É um filme, o seu curto é muito intimista, né? É um conflito interno, né? É uma discussão interna. Acho que por isso também a história de fazer mais sucesso no Sul não é uma coisa tão... É uma coisa que tem o diálogo, né, em cordel, tem às vezes até um visual que lembra um pouco o norte, mas o conflito essencial é interno, né, uma discussão interna. Eu achei muito Bergman, né, tudo aquilo. Mas eu queria fazer uma
pergunta também pessoal. Lá vou eu fazer uma pergunta pessoal. Você Vamos realmente nessa. acredita que a nossa essência é a memória, que a gente só existe quando é refletido no outro? Nossa, não esperava para essa pergunta. Forte, né? Eu acho que cada um tem a sua essência. A minha seria a memória. Aí, tanto que na história, que eu falei o quê? A dela seria a memória. Qual que seria as outras opções? Tipo assim, a primeira que eu pensei foi, todo mundo ia querer escolher ser alegria. Quem que não ia querer ser alegria? Sei lá, tipo, a minha essência é os melhores momentos que eu já vivi. Mas aí eu fui percebendo, mas você escolher ser sua alegria te permite ter uma visão muito limitada das coisas. Aí eu pensei, muita gente também se perde nos sonhos, então poderia achar que a ciência dela são sonhos que ela viveu, mas é importante que a gente não se perca em ilusões, que a gente também saiba ser generoso com a gente. Enfim, eu acho que eu também quis botar do caos, porque o caos, na verdade, seria o conforto, porque é uma essência que é muito superficial e rasa, e aí essa essência, o conforto é que é invadido pelo caos. Eu acho que existem várias outras, não sei, qual que você, inclusive a gente fez até uma brincadeira disso no set do filme, que era a continuação, era qual que seria os outros viajantes da Isabela. Qual que seria a sua essência? Não sei. É uma boa pergunta, né, gente? Eu acho que a minha essência é ser memes. Excelente. Marco, você fez uma campanha do Catarse, né? Conta pra gente como é que foi. Deu certo? Não, como foi aquela campanha parcial? Como é que não lembro exatamente, que tem a Tudo ou Nada e tem uma que Que é o mesmo se não. Flex. Flex, isso. A sua foi a Flex e como é que foi? A minha era o tudo ou nada, mas então a gente fez essa campanha, a gente foi muito bem sucedido no sentido de que a gente conseguiu fazer, acho que a gente fez 110% da nossa meta, tipo, a gente superou, mas foi muito cansativo e a gente foi muito ambicioso. Na verdade, muito ambicioso porque eu me dediquei muito para os itens de recompensa e, tipo, foram com ilustradores muito talentosos e que eu fiz questão de pagar eles pelas ilustras. Sempre importante. E eram itens muito, assim, era um caderno, caneca, eram itens muito caros, assim, com alto valor de produção. E eu achei que isso fosse chamar a atenção das pessoas e não que isso fosse, talvez, ser o diferencial para chamar a atenção das pessoas para ajudarem, apoiarem mais o filme, mas na verdade não foi, assim. Quem mais me apoiou era a minha rede de contatos mesmo, então, tipo, viu que não fez diferença eu me dedicar tanto à produção das recompensas que acabou me trazendo um gasto, assim, que achei que fosse se reverter e não reverteu muito. E é muito cansativo, você tem que realmente, assim, ficar no pé de todo mundo por todos os dias que sua campanha estiver rolando, assim. Eu tive a sorte de ter uma produtora executiva nesse sentido, que ela pôde me ajudar muito nesse sentido, a divulgar o filme nesse momento, porque eu não podia dar 100% de atenção para isso, né? Eu tinha que desenvolver a pré-produção do filme. Eu tinha que desenvolver eu ainda era o roteiro também, além do diretor também. Então eu tinha que desenvolver a história e pensar como eu poderia adaptar aquilo como diretor depois. Enfim, eu esqueci qual que era a pergunta. Tudo bem, era sobre o Catarse. Outra pergunta capciosa. Ih, lá vem. A opção de colocar o diálogo, tipo uma voice-over, uma narração, já foi pensado logo no começo do projeto? Você pensou depois? Você falou, né, que a ideia inicial era colocar a atriz falando, mas você só percebeu isso depois de filmar? Você percebeu isso na hora de escrever o roteiro? Como é que foi isso? Então, foi quando eu falei, quando eu mudei o ponto de vista da história, do conto para o roteiro cinematográfico, as referências vieram muito fortes. Então, eu logo pensei, se a gente está em um outro mundo, a forma de comunicação não pode ser a mesma. Então, eles não podem falar igual a gente. Tem que ser... E aí, cheguei à escolha que eles se comunicavam pela emoção e o contato físico era quando eles tinham
uma epifania, assim, profunda. Teve Então, alguma logo de... crítica em relação a isso? Você colocar esse narrador ou não? O pessoal aceitou de boa, foi legal. Desculpa, não entendi. Colocar esse narrador, você recebeu alguma crítica em relação a isso? Ou o pessoal gostou, aprovou, independente de ter esse narrador? Eu tive alguns questionamentos da equipe, mais no sentido de... porque eu tinha inicialmente pensado de ter um único narrador que faria a voz de todos os personagens. E aí me questionaram, por que os personagens não têm a sua voz? Tipo assim, eles não precisam falar mesmo, mas por que eles não podem ter a sua voz ali distinta da do narrador? Aí eu fiquei pensando assim, é verdade, faz total sentido mesmo. Sim, sim. Mas eu não queria que eles falassem, isso realmente era uma necessidade minha, porque eles estão num outro mundo diferente, então tem que ser uma comunicação diferente. Entendi. Legal. Sobre a produção, Marco, esse curta foi também foi um projeto da IC, né? Você estava cursando lá na IC e você filmou ele inteirinho naquele estúdio da IC. E como é que foi essa experiência? Foi isso mesmo? Foi um TCC? Tipo um TCC, isso mesmo? Então, vou até retomar o que o Fábio disse antes sobre a direção de arte, a fotografia, porque eu realmente sou muito orgulhoso da equipe do filme, porque eu acho que, inclusive, o nosso filme tem uma página no Instagram, que é @comosegurarnuvem, e tem uma página no Facebook também, que é Como Segurar Nuvem, e eu estou fazendo postagens na página do filme falando sobre o trabalho de cada cabeça criativa no filme, como foi o processo criativo, as referências de cada um. Esse filme a gente fez... Inicialmente, ele era para ser inteiro em estúdio, mas a gente não conseguiu. Era um trabalho independente de TCC, que a gente conseguiu financiar com um adendo de 6 mil no crowdfunding, e aí eu entrei com mais 3 mil. A gente teve, enfim, outras pessoas da equipe também acrescentaram umas vaquinhas aí, e a gente fez o filme com 11 mil. A gente tentou como o filme exigia muito, assim, de imagem, é um filme bem ambicioso, né? É um projeto bem ambicioso. Você quer falar uma história de um outro universo, sem orçamento, é bem difícil, né? E é numa imagem que é contado muito verbalmente. Então, tipo, eu não posso dar o peso inteiro só pro som, eu tenho que também trazer na imagem. Uhum. E a gente queria trazer isso fazer em estúdio, aí a gente não conseguiu fazer 5 diárias de estúdio de graça. Então a gente teve que... Inclusive essa era uma questão da equipe que atravessava muito também, porque eles queriam que fosse para fora de set, de estúdio, e eu queria ter um pouco mais de controle, assim, mas foi ótimo a gente ter feito meio termo. A gente fez 2 diárias e meia em estúdio e 2 diárias e meia em Locação. sets, assim, locação, Locação foi só a casa dela, é isso? Não, era a casa da Alegria, a casa da Isabela e a casa do Caos. Sua casa, Bebel? Minha casa, gente. Colou aqui. Mentira, né? Óbvio. Eu só compartilho aí do nome da personagem. Ô, Skip, você é foda, né, bicho? Eu tenho que mandar o currículo pra Praça Eu tava Nossa. mó concentrada aqui, velho. Marco, já que você falou bastante da sua equipe, eu vou ler aqui os nomes da ficha técnica, a equipe toda. Exato. Direção, produção e roteiro, Marco Aurélio Gal. Produção executiva, a que você citou, que é ela que cuidou, né, da Catarse, Silvânia Espíndola. Direção de produção, Luiz Azevedo. Direção de arte, Marina Eisenhower. Figurino, Stephanie Belotti. Maquiagem, Louise Helene. Maquiagem de efeitos, Beto França. Direção de fotografia, Gabriel Manso. Trilha musical, Rafael Maiolino. Montagem, Mariana Galancini. Desenho de som, Pierluigi Papais. Elenco, Cláudia Bozelli, Suia Legaspi, Guto Maia, Henrique de Paula, Marina Honda e Paulo Ohana. É isso mesmo? Isso.
Eu queria falar um pouquinho, eu queria falar um pouquinho de uma coisa que eu prestei atenção, assim, nos dois curtas aí, mais uma vez, galera, também vejam outro curtinha, se possível, mas que um curta usa a trilha sonora de forma diegética, né, então é o cara tocando e tal, e esse curta da nuvem você traz de forma extra-diegética, essa trilha sonora, essa trilha musical aí, e eu queria que você falasse um pouquinho, assim, dessa inspiração musical também, porque me parece que você tem uma ligação musical muito forte nos dois curtas, né? O quanto a trilha musical e a trilha sonora também, né? Os barulhos do Como Segurar Nuvem, como eles influenciam na narrativa, assim. Eles contam a mesma história, só que é como se fosse um filme inteiro de som. Eu achei isso muito interessante. Eu gostaria que você falasse um pouquinho disso. Eu também tive essa percepção enquanto eu fazia os filmes. Eu falei, nossa, eu acho que a música realmente desempenha um papel importante para mim. No primeiro filme, no outro, Onde o Céu Cerca as Ponteiras, eu percebi muito que a parte musical era a que mais me emocionava e era onde eu mais me investi também, assim, em termos de decupagem, em termos de como eu poderia representar o que eu queria trazer, a sensação que eu queria trazer. Eu senti, eu também queria trazer um pouco mais, explorar também um pouco mais o aspecto sonoro desse outro filme, Onde o Céu Cerca seus Ponteiros, que inicialmente era para ser uma história sem falas, era para ser só mesmo som, assim, a trilha e sons da cidade, enfim. Mas acabou não sendo só falas, mas enfim. E aí, nesse outro filme do Como Segurar uma Nuvem no Chão, eu quis realmente explorar, assim, como é que eu posso contar essa história utilizando todos os elementos cinematográficos que compõem essa gramática cinematográfica possível, assim. Como é que eu posso contar essa história com o figurino? Eu quero criar um outro universo, então eu vou misturar peças de diferentes períodos para criar esse universo atemporal. Como é que eu vou trazer na direção de arte? Cada viajante tem uma expressão artística diferente que a Isabela encontra. Na fotografia, enfim. E aí na trilha musical eu queria trazer a história, para mim, vinha muito forte como um balé. Então, sempre quando eu pensava na decupagem do filme, me inspirava assim, para escrever a história, eu ouvia muito Tchaikovsky. Então, ele já era uma referência assim, para a trilha musical do filme, mas tendo essas quebras também musicais, assim, de usar outros instrumentos que representam personagens diferentes, que era uma referência do Pedro e o Lobo, e também desse mundo, aproveitar esse mundo sensorial, assim, sabe? Que eu queria explorar isso também, que eu descobri, assim, que é uma coisa interessante que eu consigo fazer, que eu quero explorar mais nos meus próximos trabalhos. Pedro e o Lobo, você está falando do quê? Da peça? O quê? Tem um desenho da Disney, o Pedro e o Lobo, que Tem um desenho? tem. Na verdade, o desenho é um desenho bem antigo, mas é um desenho que é baseado na orquestra do Pedro e o Lobo. E aí cada personagem é um instrumento musical. Entendi. Legal. A trilha tá disponível no Spotify, ô Marco? Exato. Aí tem a trilha, um trabalho exclusivo do Marlino para o filme, e aí a gente dispôs online em todas as plataformas de streaming, Spotify, Tidal, Deezer, iTunes, sei lá, todas. No Instagram, nos stories do Instagram. Maravilha, vou colocar nos links aqui da descrição toda essa parada aí. Esse curta Como Segurar uma Nuvem rodou alguns festivais, né? Eu vi aqui que passou por Curta Caicó, Guaru Fantástico e até o New Zealand Vision Feast Film Festival. É isso mesmo, Michael? Rolou toda essa paradinha aí com os festivais? Esses foram os festivais que a gente conseguiu exibir esse ano. A gente também exibiu na Alemanha, num festival que é um festival tradicional de cinema independente lá, só que eles tiveram que... Foi meio triste, porque é muito difícil trabalhar com cultura, né? Porque a gente já tem que lidar com a questão do governo, a gente ainda tem esse outro baque do corona. E aí esse festival meio que teve que fazer uma exibição improvisada online, mas enfim. A gente também ganhou, inclusive no Caicó a gente ganhou um prêmio, a gente ganhou o prêmio da crítica
prêmio da crítica de uma mostra paralela, Cine Alvorada. E aí eles entregaram um diploma, um certificado pra gente. Foi tão bonito que eles fizeram uma premiação online, divulgaram, né? E aí depois eles mandaram por e-mail o diploma, o certificado. E aí foi bonito que tinha uma declaração, umas aspas dele que eu achei, que eu vou até ressaltar aqui, que era extrema sensibilidade artística e apuro técnico. E eu fiquei muito orgulhoso de ouvir isso, porque eu tenho muito orgulho desse filme. Eu acho que enquanto um diretor, eu consegui dar espaço para minha equipe brilhar, para toda a fotografia, a direção de arte, figurino, maquiagem, trilha musical, edição. Acho que todo mundo brilha no filme, porque todo mundo servindo desse mesmo propósito da história e trabalhando junto. Então eu fico muito orgulhoso como diretor, de ter conseguido feito minha equipe brilhar, assim, ajudado eles a serem ótimos. Parabéns por essa premiação. E rolou outro festival, que a produção me informa aqui que você foi para o Canadá, parece? Esse com outro curta? É isso mesmo? Esse filme da nuvem, Como Segurar uma Nuvem no Chão, a gente estreou ano passado, em 2019, em agosto aqui em São Paulo, e a gente, como eu falei, a gente conseguiu exibir em todas as regiões do país, na verdade, mas mais no sul e sudeste. E a gente conseguiu exibir também na Colômbia, Alemanha agora e Romênia. E Estados Unidos, inclusive, a nossa estreia nos Estados Unidos foi num evento de terror, Horror Hound Weekend. De filmes de terror e fantasia. Nós éramos o único filme brasileiro da programação. Mas terror, não tem nada de terror. Mas é fantasia. É fantasia, exatamente. E, inclusive, a nossa sessão foi, tipo, uma das primeiras. Então, era a Kids. Da faixa Kids do lugar. Mas o outro filme, Onde o Céu Acerta Seus Ponteiros, é de 2017. 2017, e aí, em 2018, eu exibi com outro corte colorido, porque antes era preto e branco e vermelho. E aí, em 2018, eu estreia com um corte colorido, que eu digo que é o corte oficial, tem duas versões. E a gente conseguiu exibir em 6 países. A gente exibiu nos Estados Unidos, Portugal, Espanha. Ai, deu branco agora. Enfim. E no Canadá a gente exibiu esse ano, em janeiro, fevereiro, 2 de fevereiro, no festival de Kingston, que é 1 hora de Toronto. E a gente foi lá, nossa, foi muito legal acompanhar a exibição do filme lá. Parabéns novamente por conseguir conseguir chegar em festivais. Às vezes a gente conversa entre os nossos curtinhas, entre os amigos, a gente às vezes não consegue chegar em algum festival, ser aceito e tal. Parabéns por conseguir chegar com esses 2 trabalhos. Vocês têm outras perguntas? Eu também quero parabenizar, porque é o seguinte, tá? Primeiro é o seguinte. Primeiramente, parabéns por conseguir, de fato, colocar nos festivais. Segundamente, parabéns por fazer um filme que você falou que foi uma verba de 11 mil e você entregou você entregou uma arte. Eu achei que você tinha gastado, sei lá, uns 30 pau pelo menos. Sério. Aí, tipo, legal. Também. E parabéns pelo que você falou de você conseguir fazer, de fato, a sua equipe brilhar, porque existe a condição do ego, né? Eu acho que tem muitos diretores que têm essa parada. E às vezes é muito difícil você conseguir conseguir dar espaço. É um maestro, exatamente. Então, realmente, assim, a fotografia ressalta, a trilha sonora ressalta. Apesar de eu não curtir muito o recurso ali do voice-over também, mas eu entendo também esse apelo do cordel. Eu acho que foi o recurso que você escolheu usar. Eu acho que foi tudo muito tecnicamente bem feito mesmo, assim. Então, eu aproveito para parabenizar todo mundo que participou da produção. E eu sou muito palestrinha, viu, gente? Aí vocês que estão ouvindo o podcast, desculpa qualquer coisa, mas parabéns a todo mundo. Mais perguntas? Fala aí, Marco. Tipo, eu compartilho desse sentimento também você falou de não conseguir exibir em festival. Eu tinha muita pretensão, como eu falei, eu sou bem ambicioso. Eu tinha muita ambição de conseguir exibir o filme do Como Segurar uma Nuvem em vários festivais. Eu não consegui exibir Eu fico triste de eu não ter conseguido exibir ele no Kinoforum, por exemplo, que é o maior festival daqui de São Paulo. Assim, eu sou muito grato e feliz ao Festival Latino-Americano, porque eles exibiram meus filmes por 3 anos seguidos. Eu acho isso muito legal. Eu sinto que é um lugar que realmente acredita em mim, confia em mim.
instituição, enfim. Mas eu fico um pouco triste de não ter conseguido exibir no Kinofórum, não ter conseguido exibir no Mix Brasil, não ter conseguido exibir, sei lá, na minha cidade, por exemplo, porque eu sou de Brasília, eu não consegui exibir meus filmes lá. Minha família, meus amigos, não foram ao cinema, não puderam ver meus filmes no cinema. Então eu tenho um pouco esse conflito, que é o que eu acho que eu falei um pouco antes, de conseguir entender porque o meu filme não foi aceito, não é pelo conteúdo dele, é porque tem essas outras questões, assim, eu consigo ver Brasil, ele está falando sobre um tema que está em pauta, sabe? É uma questão muito complexa, que envolve várias variáveis que a gente tem que saber jogar o jogo mesmo. Uhum. E por isso que eu gosto eu gostei tanto de ter sido convidado aqui, que eu gosto muito de vocês estarem dando essa oportunidade para nós realizadores, porque a gente não tem outra opção mesmo, a gente tem que... Ou a gente faz ou a gente faz. A gente que agradece você aceitar o nosso convite e estar trocando ideia com a gente aqui. Calma. Termina aí. Não, tem mais coisa aí. Pode falar, Fábio. Eu tenho algumas observações, tal. É muito interessante você falar que assim, interessante você falar, não, muito interessante o curta ter sido aceito fora do Brasil, que tem uma outra linguagem, que acaba perdendo um pouco do cordel, das rimas, porque você vai ser traduzido em legenda, então se perde muito disso, né? E engraçado conseguir ser aceito de repente fora e aqui não conseguir ser aceito, né? É uma observação, na verdade. Mas que legal que conseguiu ultrapassar essa barreira da linguagem. Eu tenho essa impressão mesmo, tipo o meu outro filme, Onde o Céu Acerta Seus Ponteiros. Eu achei que eu ia conseguir exibir ele aqui no Brasil em festivais LGBT. Eu não exibi em nenhum festival LGBT aqui no Brasil esse filme, só em festivais fora dessa temática. Internacionalmente foi onde eu realmente consegui dar espaço, foi onde ele conseguiu espaço, em festivais LGBT, que eu consegui exibir em 6 países, mas aqui no Brasil eu não consegui. Então é interessante pensar por esse lado, né? Como você conseguiu ultrapassar a barreira da língua através da sua cinematografia e aqui de repente não conseguir isso, né? É para pensar, é estranho. Não é estranho porque o Brasil não apoia o artista, entendeu? Brasil, já vou começar falando aqui. Não, mas então, eu acho que é isso, foi difícil mesmo, porque esse filme é muito pessoal para mim, ele representa muitas conquistas, assim, de ser uma história que eu escrevi em um momento que eu estava super fragilizado e de ser um trabalho em que eu sinto que eu fico orgulhoso com o meu papel enquanto diretor, de ser um filme que, enfim, todas essas esferas diferentes, assim, então é difícil, assim, eu não me sentir atacado quando eu ouço um não do filme. Mas é saber também te tirar desse lugar e olhar um pouco de fora e falar, mas é porque tem muito filme sendo feito e muitas outras histórias sendo contadas e histórias que as pessoas conseguem se identificar mais e melhor, assim, que estão mais à flor da pele dos filmes e que eu tento equilibrar, assim, nos meus trabalhos futuros, de usar como um parâmetro nos meus trabalhos, mas também não encarar isso como uma checklist, porque o que importa mesmo é a autenticidade, assim, fazer uma história só pra... Porque você vê, assim, quando você vê um filme, você consegue ver quando é forçado e quando não é, quando ele realmente é algo assim feito honestamente ou quando ele é feito mecanicamente. Tem que ter vida, né? Tem que ter. O seu filme tem vida. Apesar de ser sobre a morte. Sobre a morte, mas tem vida. Para ter a morte, precisa ter vida. Nossa, gente, vocês estão muito poéticos. Agora eu vou pegar a cerveja. Não, agora deixa eu falar uma outra coisa. Em relação a essa parte de ter que abordar temas que estão em voga, em moda, não, bobagem. Vai no seu, é aquilo que você mesmo... Mas eu acho que isso é importante, no sentido de... Por isso que eu falei, não de usar isso como uma checklist, de falar, estão falando sobre epidemia, então eu vou escrever uma história de epidemia. Não nesse sentido, mas tipo, de você entender, de você dialogar com o mundo que a gente está vivendo mesmo, assim, de falar sobre o que a gente está vivendo. E eu acho que isso atravessa a gente diariamente. Só que a gente fica tão preso no dia a dia que a gente não consegue, assim, enxergar direito, sabe? Mas é difícil, é um processo difícil mesmo. Os seus 2 filmes falam sobre luto.
né? E que é o momento mais atual do que a gente está vivendo, do que o luto, é saber lidar com o luto, né? A história onde o céu acerta os Onde o céu ponteiros. acerta os ponteiros. Você realmente acredita nisso? O quê? Que, Do luto? que o céu acerta os ponteiros? Eu espero que sim. E eu escrevi essa história quando eu estava bem. Eu sempre gostei, eu falei mais cedo que eu sempre gostei de narrativas femininas. Meu tipo preferido de filme era histórias que eram sobre famílias com mulheres que choravam, aqueles dramas assim que você chora. Era meu tipo preferido de filme. Mas chegou um momento assim que eu não aguentava mais ver filme triste. Eu falei, não, eu só quero ver uma comédia feliz, me dá uma coisa amorzinha, eu não aguento mais chorar. E aí essa história, onde o céu acerta seus ponteiros, eu escrevi com essa intenção, que eu queria fazer um filme com uma história com que as pessoas pudessem se sentir abraçadas mesmo, que pudesse confortar as pessoas. E esse meu outro, Como Segurar uma Nuvem, eu também queria trazer esse sentimento assim de tipo, é difícil, mas existe um Conforto. A gente pode enxergar isso com outros olhos. É para ajudar a lidar com isso, com esses momentos difíceis. Eu achei interessante do Onde o Céu Acerta Seus Ponteiros. Desculpa, Marco, continua. Não, era só para resumir isso, porque a história é de alguém que morreu de luto, mas você pode se identificar com essas questões sem necessariamente ter perdido alguém fisicamente, né? Tipo, um rito de passagem, assim, eu me afastei da minha família porque eu me mudei, ou eu terminei um relacionamento e eu perdi as pessoas, enfim. Consegue se identificar com aquilo. Uhum. Eu só ia falar um pouco do Onde o Céu Acerta Seus Ponteiros, que quando você fala de encontro, eu achei interessante assim, porque é um encontro, né? Você não necessariamente esses dois personagens vão ficar juntos para sempre. Você não tem essa pretensão narrativa, não tem essa coisa. Apesar de você vir desse lance de conto de fadas, você fez um encontro que ele é muito orgânico, assim. O que a gente sente é o personagem rolou um tesão, rolou um conforto, né, nessa situação. E pode ser que não dê certo daqui a um ano, né, no tempo narrativo ali. Mas enquanto tá rolando, a sensação é de que é ótimo, de que faz bem. Eu acho que isso você passou muito bem nesse Onde o Céu Acerta Seus Ponteiros. Que bom. Era isso que eu queria passar mesmo, que era sobre uma luz no fim do túnel. E que ele é alguém que perdeu a música e reencontrou a música com a ajuda de um novo amor. Agora eu vou falar só sobre o começo do último curta, do começo e do fim, na verdade. Você ficou com medo do começo ficar parecendo Beleza Americana? Essa foi uma escolha que muita gente fala, todo mundo sempre faz referência. Assim, nem era o que eu queria, tipo, era... Imagino que não, imagino que não. Não, o que eu quis dizer é que não era a Beleza Americana não era uma referência, só que a gente foi meio que adaptando ao que a gente conseguia fazer, que acabou. É porque as flores é como se fosse esse outro mundo que representa as vidas, porque o despetalar da rosa, da sombra, era esse passar da vida, então era como se ela estivesse entrando na vida de várias pessoas ali, sabe? Dessa mitologia como é que é aquele da mitologia grega do rio do Hades, que é tipo das almas? Era uma coisa do Hades tipo mesmo. desse mundo aí. Eu não vi essa referência do Fábio também, não. Eu entendi isso que você tá falando também, até porque de forma literal as pessoas são enterradas com uma flor, né? Tem essa coisa também. Mas sim, tem. Agora que eu peguei pra ver a imagem, tem. Todo mundo sempre fala. Aí eu fico... Deixa eu falar do final agora. Aquela imagem dos três com o vazio dela é o real, lógico. É um vazio que fica. E aquilo que você falou, né? Quando perde os três, acho que justamente por isso você quis colocar como na forma de um retrato e não os três como se fossem ao vivo, né? Imagina o retrato que você quis justamente para dar uma referência do que os três foram perdidos e ela não estava lá. Era para trazer essa imagem de um álbum de família que está incompleto. Isso. É triste. É
Entendi. Na verdade, essa história, ela terminava com o abraço da sombra. Mas eu sentia que estava faltando, porque para mim a história era sobre despedida. Era sobre esse momento, assim, de um rito de passagem mesmo, que é você ir de um lado pro outro, digamos assim, antes e depois, assim, é você atravessar. Então eu senti que estava faltando fechar essa ideia, arrematar essa ideia mesmo. E aí eu cheguei nesse capítulo extra, que é o epílogo, que é com ela se despedindo da família. Eu gosto muito de jogar com a equipe, de eu abrir o campo e ver como a equipe reage a isso, porque eu acho que o filme cresce muito com essas contribuições. E, inclusive, eu tinha pensado nesse último capítulo de ser a Isabela, ela estaria com o figurino dela, o figurino de boneca dela. Mas aí a figurinista falou, não, mas ela tem que ter a quebra dela também. Uhum. E aí inclui essa passagem dela. Mas eu falei, mas ela não pode estar do nada com esse outro figurino. Tem que ter essa transformação. A fotografia sugeria desse antes e depois, assim, dela se transformando, enfim. Aí a gente foi chegando nesse conjunto, assim, desse álbum de família, que era uma ideia que eu já tinha mesmo. Legal. Ficou melhor com Gostei mais do que se acabasse na sombra. Eu achei que arrematou mesmo a ideia. Tipo assim, falou sobre o que é mesmo, que era sobre essa família, ela que perdeu essa família e essa família que perdeu ela. E é uma dividida dos dois pontos de vista, porque tem uma narração que não é da Isabela. Então, tipo assim, é o ponto de vista de quem, né? Então eu acho que é um que ajuda a botar todo mundo junto. É uma cena que ajuda a nivelar o ponto de vista de todo mundo e a colocar todo mundo nesse lugar de despedida e de enfrentamento também, enfim. Se transformou na memória que você queria falar. Exato, era uma forma de representar, porque a gente fez exatamente fechando o filme em conceitos, assim, o filme fala sobre despedida, o filme fala sobre memória, o filme fala sobre... E a partir desses conceitos, indo traduzindo isso no filme, o filme fala sobre viagem, então tem que ter um trenzinho que representa essa... Tem que ter não, mas assim, seria interessante se a gente conseguisse transmitir isso através do trenzinho, sabe? E explorando isso no filme, né? Com essas questões, assim, da flor, a passagem do tempo, o tic-tac do som. E explorando isso em todos na fotografia, na direção de arte, figurino, som. Por isso que eu fiquei muito feliz com a equipe, assim, com o trabalho da equipe. Achei que todo mundo conseguiu ir além e explorar muito bem esse universo. Pronto, Felipe, agora você pode Não, tem mais perguntas aí. Tem mais perguntas, Isabela? Não, eu tava vendo aqui, eu fiquei emocionada de novo, gente. Esse final é foda mesmo. Eu fico muito feliz, sério. Porque, nossa, a gente ouve tanto não. E eu fico até desabafando com a minha parceira, assim, porque que no Fórum acabou ontem, né? E eu fiquei passei o final de semana inteiro assistindo os cursos do no Fórum. E eu fiquei me sentindo como, tipo, alguém que fica stalkeando o Instagram do ex lá. E ele tá lá super felicíssimo com as novas parcerias e você lá super no rancor assistindo os filmes. Fico muito feliz, muito orgulhoso mesmo desse filme, de como ele ficou e também de dividir. Por exemplo, o outro filme também, Onde o Céu Acerta os Seus Ponteiros. Que eu falei que eu esperava exibir em festivais LGBTs, eu não consegui exibir. E aí eu meio que, assim, chegou um ponto em que eu cansei de ouvir não e falei, eu vou buscar outras alternativas e postei ele no YouTube. E postar ele no YouTube me deu outras parcerias, assim, um festival, uma organização da Alemanha LGBT se aproximou de mim para se eu autorizava eles a divulgarem um filme na Alemanha. E eles fizeram, tipo, um press kit do filme, eles ajudaram a traduzir o filme em 9 idiomas diferentes, turco, russo, alemão, indonésio, e divulgaram o filme na imprensa alemã, passou na TV, eles exibiram online. Então, assim, também pensar em o filme do Onde o Céu, eu também consegui exibir ele em cruzeiro nos Estados Unidos, em Nova York até Provincetown. Então, tipo, eu realmente explorei, assim, todas as janelas possíveis de exibição. E eu acho que é um desafio pra gente mesmo, assim. Ok, a gente não tá tendo resposta ali nos festivais, então vamos buscar outros lugares, assim. Legal. Essa informação, esse conhecimento que você passou, isso é muito interessante para quem acaba de fazer o curta e não sabe o que fazer depois, né? O que eu faço com isso? Porque é difícil mesmo, porque a gente fazer já é muito difícil. Só que a gente tem que pensar em onde a gente vai
vai exibir. E é um pensamento que tem que vir antes. Só que é um pensamento que antes de você fazer, porque às vezes isso porque ter um pensamento estratégico é tudo na vida. Só que a gente também não pode se deixar ser guiado por ele, senão vira essa mecanização que tira A emoção. a emoção, exato. Uhum. Então é saber conciliar essa visão de autor, artista, e essa visão de produtor que tem que ter mesmo. Para sobreviver aqui no Brasil, viver disso, tem que saber fazer tudo mesmo. E é difícil mesmo. E eu não sei. Tá todo mundo aprendendo aí. Vamos tentar descobrir. Marcos, você meio que adivinhou um pouco. Isso que você falou agora há pouco já é meio que uma pergunta que eu ia fazer, que seria quais dicas você daria para alguém que está começando agora no cinema, talvez ainda não fez o seu primeiro curta. O que você diria para essa pessoa, assim, alguns conselhos, você que já tem 2 curtinhas aí como diretor? 3. Errou! 3? Eu tenho outros, na verdade, mas esses 2 são os que eu consegui exibir mais mesmo. Eu acho que, primeiro, antes de tudo, o mais importante é que histórias você quer contar. E acho que tem que ser sobre histórias que te comovem mesmo. É esse processo terapêutico mesmo, de você chegar ali no núcleo e descobrir o que é o porquê. Foi aí que eu descobri, porque eu tenho, antes de trabalhar produzindo filmes, eu sempre fui apaixonado pelo cinema, mas antes eu trabalhava como um acadêmico, pesquisador, inclusive foi assim que eu acabei vindo aqui para São Paulo, foi para fazer meu mestrado em cinema e semiótica. Então, meu olhar com o cinema era um outro. E aí, quando eu comecei a produzir, a trabalhar desse outro lado, eu percebi que é importante você ter essa visão, a visão autoral vem daí, de você falar de experiências pessoais, de você falar de questões que realmente te tocam e você saber traduzir isso no filme. Então, eu acho que esse é o principal. Quando as pessoas falam de encontrar sua voz, encontrar a sua estética, vem daí, de você buscar qual que é o meu repertório, qual que são histórias que me movem, como é que, sabe? E explorar isso, que eu acho que é assim que a história fica mais potente mesmo. E não esquecer que tem que ter esse olhar, essa outra preocupação depois, de que não é só fazer, mas tem que ter... Alguém tem que ver também, porque senão fica uma coisa que eu senti com esse meu outro filme, não, você faz filme só para você mesmo, mas não, você tem que fazer filme para alcançar pessoas, a gente quer contar histórias para outras pessoas, então a gente tem que ter essa preocupação mesmo, mas sem ter eu tenho que fazer checklist aqui. Uhum. Eu acho que eu vou para a última pergunta, então. Eu queria saber quais são os seus projetos futuros. Se você já tem alguma coisa em mente, o que você está pensando, quais são as coisas que você quer colocar em desenvolvimento. É difícil falar de futuro, né? Nessa situação que a gente está vivendo. Eu tenho várias ideias. Eu tenho um curta que era que eu e a minha parceira é a Mariane Galassini. Ela é editora dos meus filmes. A gente tinha um trabalho que a gente estava fazendo junto, que ela ia dirigir, inclusive, que o filme caiu durante as filmagens por causa do elenco. E a gente ficou tentando resgatar esse filme, a gente inscreveu em editais, mas o projeto passou por 6 editais e a gente não ganhou nenhum. E é triste porque, tipo, você vai ver os contemplados e são pessoas que, assim, que trabalham na área há anos, pessoas assim... eu tô me divagando a questão. Não, mas fica tranquilo, acho que é... Mas Assim, é legal você falar tem dessa projeto... parte. É legal falar da sua experiência com o edital. Uhum. Você vai ver, por exemplo, eu participei de um edital de roteiros e quem foi contemplado foi um dos autores do Storytouch. Tipo, é óbvio que ele vai saber mais de roteiro do que eu, sabe? Tipo, essa é a minha competição. Tipo, é muito injusto mesmo querer trabalhar com cultura, ou especificamente cinema. Porque você vai participar de um edital e quem ganha é o projeto do Emicida, que tem o Emicida e outra pessoa. Tipo, eu fui bolsista 2 vezes, então eu encarava o edital como eu encarava instituições assim de bolsa. Tipo assim, eu tenho que dar a garantia de que eu vou conseguir produzir filme se eles me derem apoio, de que eu vou conseguir produzir esse trabalho se eles me derem apoio.
Então é dar tipo um cronograma, sabe? Tipo, botar tudo certinho, ter uma referência e ter uma história assim com referências fortes e tudo mais. Mas só isso não é o suficiente para sobreviver de edital. Assim, realmente, tipo assim, quem que a instituição vai ter mais garantia? No Emicida, de que vai cumprir o projeto, o Emicida ou uma pessoa iniciante? Iniciante. No criador de StoryTouch ou no roteirista iniciante? Tipo, é difícil mesmo sobreviver de edital. Uhum. Eu falei isso num outro episódio, eu não lembro qual deles que foi, que é exatamente isso, assim, tipo, você acaba perdendo para as grandes produtoras, enfim, para a elite cinematográfica aqui no Brasil. Então, o pequeno produtor, o produtor independente, ele não consegue ter voz. Ele acaba tendo que produzir de forma totalmente independente, como você falou, né? Através do crowdfunding ou colocando dinheiro do bolso. E aí fica a minha crítica à sociedade brasileira, viu, gente? Tem que melhorar isso aí. Nossa, e essa é uma discussão assim que a gente está a nível muito básico, porque ainda que a gente vai falar de, enfim. Fala, continua. Mas assim, de projetos futuros. Aí a gente esse curta a gente acabou reformulando, seguindo como eu falei, ao longo do meu trabalho eu fui percebendo existem dois públicos muito fortes, que um filme meu é um romance gay e o outro filme é uma fantasia experimental. E aí eu percebi que tem esses dois públicos LGBT, de fantasia, terror, são públicos muito fortes. E tem muito espaço e tem muito... Os públicos são fiéis e eles estão dispostos a conhecerem novas vozes, terem novas experiências. Tipo, é um público que está voraz, digamos assim. E então, aí vem o meu pensamento produtor de não perco esse público que você conquistou até agora. Então, meu próximo trabalho é um terror LGBT. Que a gente tinha reformulado nesse outro curta que a gente acabou engavetando. Eu acho também que a história está no estágio inicial ainda, está na fase de roteiro ainda, mas é sobre dois seres sobrenaturais LGBT, gay, que terminam um relacionamento. E o filme tem essa pegada meio sobrenatural, que eu quero explorar essa linguagem sensorial que eu achei que eu consegui bem no filme da nuvem, do Como Segurar uma Nuvem no Chão, e que eu quero explorar mais como é que eu posso trazer isso nesse outro filme. Então E você já assistiu algum filme que fale sobre isso? Tem alguma referência? É uma boa... Eu fiz uma playlist no Letterboxd. As maiores referências eram para essa história que eu estou escrevendo. Aquele filme Aniquilação. Adoro. Adoro Aniquilação. Aniquilação, A Bruxa, de 2015, 2016. A Favorita também é uma referência. Uhum, também é ótimo. Mandy, aquele do Nicolas Cage. Amor, Plástico e Barulho também é uma referência, porque o filme... Eu tinha pensado dessa história se passar num... Eu vou falar como está agora. Pode ser, talvez, que depois a ideia mude, porque é super comum, né, o roteiro mudar. Essa história mesmo que eu contei, Como Segurar uma Nuvem, era completamente diferente. Mas é uma história sobre vampiros num arraial, assim, numa festa junina, terminando o namoro. E aí são vampiros É um curta porque... ou longa? É um curta. Tem dois filmes que talvez valha a pena ver. Tem um filme que chama Liquid Sky, filme antigo, de um extraterrestre que vem para a Terra, vem para Nova York e suga os neurotransmissores do cérebro quando as pessoas gozam. Nossa, eu nunca tinha ouvido falar desse filme. Eu olhei aqui já. Liquid Sky é muito eu adoro esse filme, é um filme cult. E tem um outro, acho que eu não lembro se é islandês ou norueguês, chama Rifit ou Rokur. É justamente um terror sobrenatural sobre dois homens gays que terminam o relacionamento e por causa do término do relacionamento surge uma entidade. Olha, não conhecia. Nossa, um amigo meu odiou. Eu olhei aqui no Letterboxd, um amigo meu deu 1 estrela para esse hit. Mas interessante, eu gostei. Eu vou olhar os dois filmes. Vale a pena dar uma olhada. Achei interessante. Obrigado.
gente. Vamos encerrar? Vamos encerrar. Então, beleza. Quer falar? Pode falar, tá? Eu adorei os 2 curtas. Achei muito interessante. Eu acho que não tem que mudar nada, tem que ser assim, tem que ter sua linguagem, tem que ser pessoal. Acho que quanto mais pessoal, quanto mais intimista, na verdade o que une as pessoas, né? Quanto mais interno a gente quanto mais aquilo que está dentro da gente é o que realmente une as pessoas e nos torna humanos, né? Então você está falando justamente disso. E pronto. É isso. É isso. Queria agradecer, então, Marco. Obrigado por participar com a gente aqui desse mais um programa do Independência ou Corte. Se quiser deixar um recadinho final, fala aí. Isso, eu agradeço muito ao espaço, ao convite que vocês me deram, o espaço que vocês me deram e estão dando para nós realizadores. E é isso. Assistam nosso filme, siga no Instagram, @como segurar nuvem, e no Facebook também, mesmo nome. E é isso. Boa. E no próximo projeto a gente volta aqui para divulgar esse filme dos gays terminando o relacionamento. Sem dúvida. Já tá o convite feito aí. Aproveitando o seu jabá, já fazer o nosso jabá e curtir as nossas páginas do Apartamento 406 no Instagram, no Facebook, dar uma olhada no nosso blog, seguir a gente no Spotify, no YouTube, etc. Todos os links dos curtas do Marco, também as redes sociais dos filmes e a rede social também do Marco estarão aqui na descrição do episódio, lá no blog também. É isso aí. Obrigado a todos. Falou! Falou! Boa.